Fala, galera! Tudo certo por aí? Vamos começar a semana falando do Corinthians, porque o Timão tem jogo importante no sábado, dia 25 de outubro, contra o Vitória, lá no Barradão, e o técnico Dorival Júnior já sabe que vai ter dor de cabeça para montar o time. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro promete ser quente, e o Corinthians chega para esse duelo tentando seguir sua recuperação na tabela, já que neste momento ocupa a 11ª posição, com 36 pontos. O Grêmio acabou tropeçando, levou uma sacolada do Bahia, perdeu no saldo de gols e caiu para a 12ª colocação, então o Timão conseguiu se segurar um degrau acima. Mas, mesmo com esse leve alívio, o cenário ainda exige muita atenção, porque o campeonato está na reta final e qualquer vacilo pode custar caro. O Dorival sabe que vai precisar lidar com ausências importantes. O lateral direito Mateuzinho e o volante Maicon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e estão fora do confronto contra o Vitória. E aí, amigo, é onde começam as preocupações. O caso do Maicon até tem substituto, mas o de Mateuzinho é um problema bem mais sério. Não existe uma reposição natural no elenco, e o treinador vai precisar improvisar. Em outras oportunidades, ele já usou o Félix Torres ali na direita, mas o zagueiro perdeu espaço, parece estar fora dos planos. O Charles também já foi testado na função, só que ele é um volante de origem, não tem tanta confiança para atuar aberto, e o torcedor sente isso. Outra alternativa seria apostar na base, mas o Dorival tem sido bem cauteloso nesse sentido, esperando o momento certo para lançar alguns garotos. O nome do momento nas categorias de base é o João Vitor Jacaré. O garoto é promissor, vem treinando bem, mas o treinador parece entender que ainda falta um pouco de casca para ele ser titular em um jogo tão importante fora de casa. Afinal, jogar no Barradão não é fácil. A torcida do Vitória empurra o time o tempo todo, o gramado costuma ser pesado e o clima lá é de pressão. Então, talvez o Dorival opte por repetir o improviso com o Charles, ou até testar uma alternativa diferente, quem sabe puxando alguém do meio para compor o setor. E se o torcedor está preocupado com o lado direito, tem também uma boa notícia vinda do departamento médico. O Vitinho está se recuperando de forma surpreendente da artroscopia no joelho direito. A previsão inicial era de 2 meses fora, mas o meia tem reagido muito bem e pode voltar antes do esperado. Ainda está na transição entre fisioterapia e preparação física, mas o clube comemora o progresso. A expectativa era ter o jogador de volta só em dezembro, mas há quem aposte que ele possa estar à disposição já no início de novembro. Isso seria um reforço e tanto, porque o Vitinho vinha sendo um verdadeiro coringa no elenco, aquele 12º jogador que o Dorival gosta de ter à disposição, sempre entrando bem e dando intensidade ao meio-campo. Agora, voltando ao caso do Maicon, ele tem sido um dos jogadores mais comentados pela torcida. É curioso, porque apesar de ter sido fundamental na vitória sobre o Atlético Mineiro, garantindo os 3 pontos, o volante ainda divide opiniões. Uma parte da torcida critica a oscilação dele durante a temporada, enquanto outra reconhece o papel de liderança e regularidade que ele vem assumindo recentemente. Dentro do elenco, o Maicon é visto como uma das referências. Veste a braçadeira de capitão em vários jogos, ajuda a organizar o meio-campo e tem voz dentro do grupo. Mesmo assim, vai cumprir suspensão e desfalcar o time, o que abre espaço para uma discussão interessante sobre quem deve entrar em seu lugar. E é aí que entra o nome de José Martínez. O jogador ficou fora da última lista de relacionados por conta de uma decisão conjunta entre comissão técnica e diretoria, mas a tendência é que esteja de volta. O Dorival explicou na coletiva que o Martínez perdeu alguns treinamentos e, por isso, acabou ficando de fora, mas destacou que isso não seria algo permanente. A ideia é recolocá-lo aos poucos no ritmo, e o jogo contra o Vitória pode ser a oportunidade perfeita para isso, ainda mais com a ausência do Maicon. O treinador deve montar um meio-campo com Ranieri, Bidon, Martínez e Rodrigo Garro, uma formação que dá equilíbrio e dinamismo, permitindo que o time mantenha o controle da bola mesmo fora de casa. O Garro, aliás, vive grande fase. Desde que o trio formado por ele, Memphis e Yuri começou a jogar junto, o Corinthians não perdeu em casa. São 13 jogos com 10 vitórias e 3 empates, um aproveitamento de mais de 80% na Neoquímica Arena.
Esse trio tem sido o motor ofensivo do time, e o torcedor já começa a sonhar com uma sequência sólida também fora de casa. Se o Timão conseguir manter essa regularidade, dá para pensar em subir mais algumas posições na tabela e terminar o Brasileirão de forma digna, quem sabe até brigando por uma vaga na Sul-Americana. Mas claro, nem tudo são flores. Nos bastidores, o clima político do clube tem causado certo desconforto entre os jogadores. O próprio Maicon falou sobre isso depois da vitória sobre o Atlético Mineiro. Ele disse que o elenco quer terminar bem a temporada, mas que existe um ambiente de turbulência nos bastidores que, embora não interfira diretamente em campo, incomoda. A saída do médico André Jorge, muito querido pelos atletas, e as notícias de que o gerente de futebol Fabinho Soldado pode ser demitido geraram um clima de incerteza. O elenco é fechado com o Fabinho, e muitos jogadores ficaram chateados com essas movimentações internas. Essas situações acabam gerando tensão, porque o Corinthians vive uma divisão clara entre dois grupos de poder, a turma do CT Joaquim Grava e a turma do Parque São Jorge. Isso não é novidade no futebol, mas quando o time está tentando se reerguer, qualquer ruído administrativo pesa. O Fabinho sofre pressão interna e externa, e há quem diga que só continuará no clube se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil. O mesmo se aplica ao Dorival, que também depende dos resultados para garantir sua permanência no cargo. E quando a gente olha para o elenco, dá para entender por que existe essa pressão. Algumas contratações levantaram questionamentos, especialmente pelas cifras envolvidas. O Corinthians gastou 4 milhões de euros na compra de Kaká, zagueiro que veio do Atlético Paranaense, e que ainda não justificou o investimento. O contrato longo de alguns reforços também chama atenção. Jogadores como Alex Santana, Félix Torres e Pedro Raul têm vínculos até 2028 ou 2029, o que trava o orçamento e limita as opções para futuras mudanças. Essas decisões criam uma mistura de esperança e preocupação. De um lado, o torcedor vê um time que começa a se encaixar, com um trio ofensivo de respeito e jovens ganhando espaço. Do outro, há o medo de que os problemas de bastidores e os contratos pesados atrapalhem o futuro. O Maicon deixou claro que o elenco quer união entre jogadores, torcida e comissão técnica para encerrar o ano de forma positiva. E, convenhamos, depois de tantas turbulências, o torcedor só quer ver o time jogar bola e deixar as disputas políticas de lado. No fim das contas, o Corinthians chega para essa partida contra o Vitória com a missão de manter o embalo e, ao mesmo tempo, superar suas próprias dificuldades internas. É jogo para medir força, para mostrar se o time realmente evoluiu sob o comando de Dorival Júnior. O desafio é grande, a pressão é enorme, mas o Timão já mostrou que sabe se reinventar quando está encurralado. E se conseguir segurar o resultado lá no Barradão, vai ganhar confiança para sonhar mais alto nessa reta final de campeonato. E quando a gente fala em reta final, dá para perceber que o Corinthians começa a encontrar o equilíbrio que tanto faltava durante o campeonato. O trio ofensivo com Memphis, Garro e Yuri vem funcionando cada vez melhor, e a química entre eles tem sido um dos pontos fortes do time. Quando os três estão em campo, o Corinthians ganha em movimentação, em velocidade, principalmente, em capacidade de decisão. O Garro é o cérebro, aquele cara que pensa o jogo e dita o ritmo das jogadas. O Memphis é o nome mais técnico, o jogador que transforma uma jogada simples em algo inesperado, e o Yuri é o homem-gol, o atacante que faz a diferença dentro da área. Quando esse trio está junto, o time sobe de nível, e isso explica a invencibilidade deles jogando juntos na Neoquímica Arena. O problema é que o rendimento fora de casa ainda não acompanha o mesmo padrão. O Barradão é um estádio difícil, o Vitória briga contra o rebaixamento e vai entrar em campo com sangue nos olhos. A torcida deles transforma o ambiente, pressiona o árbitro, empurra o time o tempo inteiro. É aquele tipo de jogo que o Corinthians precisa ter cabeça fria e paciência para esperar o momento certo de atacar. Dorival deve apostar em um meio-campo de mais controle, com o Ranieri ajudando na marcação e o Martínez fazendo a ligação com o Garro. A ideia é manter a posse, quebrar o ritmo do adversário e aproveitar os espaços quando surgirem. Mas nem só de campo vive o Timão. Os bastidores continuam movimentados e isso sempre acaba refletindo, de alguma forma, no clima do elenco.
A entrevista do Maicon depois da vitória sobre o Atlético Mineiro deixou isso bem claro. Ele falou abertamente sobre o ambiente conturbado, mencionando que o grupo tenta se blindar, mas que algumas situações acabam incomodando. A saída do médico André Jorge, que era muito respeitado pelos jogadores, pegou todo mundo de surpresa. O cara estava há bastante tempo no clube, tinha uma relação próxima com o elenco e saiu alegando falta de reconhecimento, especialmente depois da chegada de um novo profissional ganhando o dobro do salário dele. É o tipo de coisa que, mesmo sendo fora das quatro linhas, mexe com o vestiário. Fabinho Soldado, diretor de futebol, também é uma figura central nesse cenário. Ele é querido pelos jogadores, tem bom relacionamento com o grupo, mas enfrenta uma pressão interna gigantesca. A ala política ligada ao Parque São Jorge não vai com a cara dele e quer mudanças no comando. Só que no CT Joaquim Grava o clima é diferente, os atletas confiam no trabalho do Fabinho e defendem sua permanência. Essa divisão é antiga e mostra como a política do clube ainda interfere no dia a dia do futebol. Maicon não citou nomes, mas quando disse que a política não atrapalha em campo, mas incomoda, foi exatamente sobre isso que ele estava falando. E o curioso é que, mesmo com todos esses ruídos, o time vem conseguindo render. Dorival conseguiu dar um padrão de jogo, algo que parecia impossível meses atrás. O Corinthians hoje tem uma base clara, sabe como quer jogar e tem alternativas quando precisa mudar o estilo durante a partida. O treinador encontrou em Bidon e Ranieri um equilíbrio no meio-campo, com Garro mais solto e Memphis flutuando entre as linhas. É um time que consegue pressionar alto, mas também sabe se fechar quando o momento pede. E essa evolução se reflete nos resultados. Outra boa notícia é a recuperação de alguns nomes importantes que estavam fora. Além do Vitinho, que acelera o retorno, há expectativa de que o próprio Martínez volte a ganhar espaço. Ele é aquele tipo de jogador que, mesmo não sendo brilhante tecnicamente, cumpre papel tático fundamental. Marca, corre, se movimenta e ajuda na transição defensiva. É o típico jogador que o treinador adora ter no elenco, porque entende a função e entrega o que se pede. Com o Maicon suspenso, ele deve ser titular, e essa pode ser a chance perfeita para reconquistar confiança e ritmo de jogo. Enquanto isso, o torcedor vive aquela montanha-russa de sentimentos que já virou rotina. Uma hora é esperança, outra é preocupação. Cada notícia que sai dos bastidores provoca um impacto. Quando se fala em possíveis saídas, em mudanças na diretoria, em pressão política, o torcedor se pergunta até onde isso pode interferir. Só que, dentro de campo, o time vem mostrando uma resposta diferente. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o Corinthians venceu jogando com personalidade. Foi um jogo de imposição, de entrega, e o gol da vitória mostrou um time focado. Isso é reflexo de um grupo que, apesar das turbulências, quer dar uma resposta final positiva à torcida. E essa reta final vai ser determinante para o futuro do clube. A continuidade de Dorival depende muito dos resultados. Ele chegou em meio à crise, pegou um time desacreditado e conseguiu reorganizar a casa. Mas todo treinador sabe como o futebol funciona, se o desempenho cair, as cobranças voltam com força total. O mesmo vale para Fabinho Soldado, que precisa de bons resultados para se manter no cargo. Internamente, há uma pressão para mudanças, mas, se o time terminar o ano em alta, pode ser que o cenário mude. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro amanheceu em polvorosa com um burburinho que tomou conta das redes sociais e bastidores dos clubes. Neymar estaria de malas prontas para o Corinthians. A notícia, ainda sem confirmação oficial, começou a circular na noite de ontem e já domina as conversas entre torcedores, jornalistas e dirigentes. Segundo fontes próximas ao jogador, o craque teria dado sinal verde para um acordo com o Timão após reuniões discretas em São Paulo, surpreendendo até mesmo os santistas, que contavam com sua permanência no Santos. Neymar, que retornou recentemente ao clube que o revelou, estaria insatisfeito com o projeto esportivo do Peixe e animado com a ideia de vestir a camisa do rival alvinegro. O Corinthians,
por sua vez, enxergaria na chegada do astro uma oportunidade única de reposicionar sua imagem e atrair novos patrocinadores, além de reacender a paixão da torcida, que vive momentos de incerteza após uma temporada irregular. Pessoas próximas ao presidente corintiano afirmam que as conversas começaram de forma informal, mas evoluíram rapidamente. Há quem diga que um contrato de 2 anos, com metas esportivas e forte apelo comercial, já estaria alinhavado. A diretoria, no entanto, mantém o silêncio absoluto. Quando questionado, um dirigente apenas respondeu, com um sorriso enigmático, sonhar não custa nada. No Santos, o clima é de apreensão. Internamente, há quem tema que o ídolo esteja prestes a protagonizar uma das transferências mais polêmicas da história recente do futebol nacional. Torcedores se mobilizam nas redes pedindo que Neymar fique, lembrando a ligação emocional do jogador com o clube que o revelou para o mundo. Enquanto isso, o atacante evita declarações públicas. Seu staff se limita a dizer que ele pensa apenas em jogar futebol, mas a ausência de uma negativa firme só alimenta o fogo dos rumores. Caso a negociação se confirme, o impacto seria gigantesco. Neymar vestindo o manto do Corinthians seria um acontecimento de proporções históricas, capaz de mexer com o mercado, dividir torcidas e reacender rivalidades. Por ora, tudo não passa de especulação, mas, como se sabe, onde há fumaça, pode haver fogo. E no Parque São Jorge o clima é de pura expectativa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!